Olá, sejam bem-vindos à última aula do nosso curso Eleições Sem Processos, um curso programado para divulgar informações básicas e práticas para que se evite o excesso de judicialização do processo eleitoral e para que, por desconhecimento ou por desatenção, pessoas que vão participar das eleições, seja como candidato, seja como dirigente partidário, seja como publicitário, como advogado, como contador, etc., possam estar livres de sanções como multas, cassação de registro de candidatura, etc. Esse é o propósito desse curso, é o propósito do canal, né? O curso ele se diferencia do canal porque ele é uma parcela do canal, ele está dentro do canal numa playlist, tá, específica, e ele trata de todos os temas em sequência afeitos ao processo eleitoral. Ele, enquanto as aulas que forem subindo às segundas-feiras, os vídeos que forem sendo postados no YouTube nas segundas-feiras, eles vão tratar de temas não aleatoriamente, mas ligados ao momento do processo eleitoral de 2024, em que estivermos vivendo. Mas vamos para o tema do dia das eleições e vamos seguir falando da totalização dos votos, da proclamação dos eleitos e da diplomação. Muito bem. O dia das eleições é o dia do desembarque das tropas aliadas na Normandia, né? O dia D, o dia das votações. O primeiro turno ocorre no domingo, dia 6 de outubro, e o segundo turno no domingo, dia 27 de outubro. Primeiro vou falar de alguns cuidados básicos, elementares, que as campanhas eleitorais devem observar, né? No dia das votações, é proibida qualquer divulgação de propaganda eleitoral, seja ela a distribuição de material impresso, seja propaganda eleitoral através de carros sonorizados, seja carreatas, seja a arregimentação de eleitores, etc. Quem fizer isso incide no crime popularmente conhecido como crime de boca de urna. A pena é, na prática, a prestação de serviços à comunidade de 6 meses a 1 ano e multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, para ser bastante exato, ok? A manifestação discreta e silenciosa da preferência do eleitor, por sua vez, inclusive vestindo camisetas ou portando broches, bandeiras e similares, é permitida. O que não pode haver é que esses eleitores se reúnam e formem uma aglomeração. Os eleitores devem chegar aos locais de votação sem transporte, e esse é o segundo cuidado básico do dia das votações. Os eleitores devem chegar aos locais de votação, que geralmente quase em todo o país funcionam em escolas que cedem seu espaço para que sejam montadas as sessões eleitorais. Eles devem chegar a esses locais sem transporte oferecido por candidatos ou partidos, ok? Isso é muito importante. Pode configurar crime também disponibilizar transporte a eleitores. Dito essas duas precauções, essas recomendações de cuidado básicas, vamos fazer um breve resumo de como transcorre o dia das votações. A votação começa exatamente às 8 horas da manhã e termina às 17 horas. Se às 17 horas ainda houver fila nas sessões eleitorais, será distribuída senha a quem estiver nessa fila. Quem não tiver chegado à fila até as 17 não vota mais, e é simples assim. Bom, o voto ele é coletado por uma mesa receptora de votos composta por 4 mesários previamente selecionados, previamente convocados, é uma convocação, né? É claro que quase todos os mesários, infelizmente, que temos, ou a maioria dos mesários que temos,
ele é voluntário ou chegou a começar a trabalhar sem ser voluntário, hoje não quer abandonar a função, então a gente considera voluntário. A grande maioria é voluntário e eles são selecionados, como disse, são convocados, são treinados e eles vão trabalhar nas eleições. Onde são recrutados esses eleitores, esses que vão ser mesários? Eles são recrutados, em geral, dentro do próprio local de votação em que eles votam, dentro do universo de eleitores do próprio local de votação. Como eu disse, a prioridade é para pessoas voluntárias, então quem quer ser voluntário ainda pode se inscrever, tá? Bom, mas sobre o tema dos mesários, eu ainda vou gravar um vídeo específico, embora eu deva dizer desde já que é uma lei que cria incentivos para que as pessoas se voluntariem à função de mesário, à função honorária, digamos, né, do trabalho de mesários. A lei das eleições garante a quem trabalha nas eleições, e isso inclui os dias de treinamento também, o equivalente a 2 dias de dispensa de trabalho para cada dia de trabalho ou de treinamento. Então, se o mesário foi convocado para um dia de trabalho no primeiro turno, um dia no segundo turno, e também fez o treinamento, que hoje é online, antes era, em geral, na maioria dos locais, era uma aula, um curso rápido de um dia presencial, hoje é dado uma senha e um login para que o mesário acesse alguma plataforma de ensino online, digital, e faça o curso lá, depois comprove que fez o curso, ele vai ter direito também a 2 dias de folga, né? Então, um dia de treinamento, um dia de trabalho no primeiro turno, um dia de trabalho no segundo turno, são 3 dias, o que equivale a 6 dias de dispensa do trabalho. Quando ele vai tirar, ele deve entrar em acordo com o empregador, mas ele deve tirar essas folgas no local de trabalho onde em que ele esteja trabalhando no momento das eleições. Se depois das eleições ele mudar de emprego, no novo emprego, obviamente, ele não vai poder gozar dessa dispensa, ok? E preciso também ressaltar que o direito à dispensa é tanto para quem trabalha no setor público quanto para quem trabalha no setor privado em empresas particulares, por exemplo, em empresas da iniciativa privada, ok? Não diretamente no serviço público, nas fundações públicas, nas sociedades de economia mista, empresas públicas, etc. Qualquer ramo do setor privado também em que seja empregado, o mesário, há o direito à dispensa. Muito bem, voltamos ao dia da votação. No início, como eu disse, o início da votação se dá às 8 horas, quando é emitido, mas antes, aliás, vamos voltar um pouco. Antes do início das votações, às 8 horas, são feitos alguns procedimentos pelos mesários, né? E o primeiro deles, e mais importante, é a emissão de um relatório chamado zerésima, que dá prova de que há 0 votos registrados na urna eletrônica para cada candidato registrado, para cada partido registrado. Já no final da votação, são emitidas as vias do boletim de urna, que contém o resultado da votação em cada sessão, né? Saem 5 vias de boletim de urna, mas sai também o boletim de justificativas, porque quem não puder votar, não estiver na sua cidade, onde tem domicílio eleitoral, pode ir direto a qualquer local de votação e pedir para justificar a sua ausência, tá bom? Já no dia da eleição. Então também tem um boletim de justificativa junto com o mais importante dos boletins, que é o boletim de urna, que contém o resultado da votação naquela sessão para cada candidato registrado, para cada partido. Tá? Ao boletim de urna físico, que ele é impresso, né, num papel especial, um papel que dificilmente ele pode ser rasgado.
arrebentado assim, né? Não é um papel fino, é o que eu quero dizer, e fica fixado uma via ali na sessão eleitoral, naquela sala de uma escola em geral, né? Ou de, um, de, uma, de um salão paroquial, digamos, de uma igreja que funcione como local de votação. Mas há também o boletim de urna digital, que ele é registrado digitalmente num pendrive, né? Um pendrive especial, ele tem um tamanho mais ou menos esse tamanho aqui. Esse pendrive contém o resultado da urna, da votação naquela sessão, naquela urna, e ele vai para a sede da Justiça Eleitoral do local, né? Um cartório eleitoral. Há cidades em que existem mais de uma zona eleitoral, então, mas cada sessão está vinculada a uma zona eleitoral. Então, cada pendrive de cada sessão vai para cada zona eleitoral no município onde há mais de uma zona eleitoral. Mas a totalização é para todo o município, ok? Então, ele é conectado a um computador na sede da Justiça Eleitoral local do seu município, que vai fazer a totalização dos votos. A totalização dos votos para o cargo de presidente da República é feita pelo TSE, a totalização dos votos para os cargos de governador, deputado estadual, deputado federal e senador é feita pelos computadores dos TRS, e a totalização dos votos para os cargos de prefeito e vereadores é feita pelas zonas eleitorais, com aplicativos próprios desenvolvidos exclusivamente por servidores do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que são idênticos em todo o país. É importante lembrar que, nesse momento da totalização dos votos, os computadores da Justiça Eleitoral em todo o país, em todas as zonas eleitorais, não estão conectados à internet, ok? Eles estão apenas interconectados a uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral para garantir a confiabilidade da transmissão e da totalização dos votos e impedir interferências externas que, para dizer a verdade, atualmente, com o know-how ganhado pelos excelentes servidores de tecnologia da informação dos tribunais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, atualmente a possibilidade dessa interferência é nula, praticamente. Mas eu não posso entrar em detalhes técnicos porque eu não sou da área de tecnologia da informação, não sou de ciência de dados, não sou de ciências da computação, tá? Mas, enfim, no dia das votações de primeiro e segundo turno, aliás, no primeiro turno, porque neste ano não haverá segundo turno em muitos municípios já de cara, e outros não terão segundo turno porque alguém vai ganhar no primeiro turno. Mas no primeiro turno, nós vamos ter para, para 200, vou dar dois números importantes aqui. Nas 2.637 zonas eleitorais do país, de todo o país, a essas zonas eleitorais estão vinculadas 496.512 sessões eleitorais. Isso significa que são quase 500 mil sessões eleitorais. E isso significa que são quase 500 mil urnas eletrônicas, ok? E todas elas funcionam exatamente da mesma maneira, elas rodam os mesmos aplicativos, os mesmos programas de computador, elas foram fiscalizadas por técnicos de inúmeros setores da sociedade, ou inúmeros ramos do Estado, dentro do poder executivo, legislativo, judiciário, foram fiscalizadas por partidos políticos, por universidades, tá? E essas 500 mil urnas eletrônicas são confiáveis. Nessa aula eu não falarei nada sobre
o sistema eletrônico de votação. Por quê? Se tivermos já um tsunami de informações inverídicas, de informações mais confusas do que complexas, querendo comprovar as falhas, supostas falhas do sistema eletrônico de votação. Por outro lado, nós tivemos também um tsunami de contra-desinformação que foi produzido pelo próprio TSE ou por órgãos de mídia, por pesquisadores universitários, etc. Então, posso deixar links aqui para vocês que têm dúvidas sobre a confiabilidade do sistema de votação eletrônico. Eu não tenho a menor dúvida. Quem tiver pode pesquisar mais, porque é direito de todos ter dúvida, né? As pessoas não têm direito de divulgarem inverdades, apenas isso, ok? Então, não falarei sobre o sistema eletrônico de votação. Só preciso dizer que, encerrada a votação, chegando os pendrives contendo os boletins de urnas aos cartórios eleitorais das zonas eleitorais de cada município, começa o processo de totalização dos votos. Cada pendrive imediatamente, de forma rápida, ele chega da sessão eleitoral ao cartório eleitoral e imediatamente ele já é conectado a um computador, e esse computador que já teve instalado ali sistemas de transmissão e totalização e apuração de votos, eles começam já a dar o resultado das eleições, né? Por urna, tudo é calculado automaticamente, conforme as regras do sistema majoritário e do sistema proporcional de eleição, tá? Então, e a divulgação da apuração, ela em tempo real, à medida que uma urna, uma sessão eleitoral tiver concluído o seu processo de integração na totalização dos votos, o resultado dela já é divulgado na internet, e aí você pode acompanhar paulatinamente a divulgação, a porcentagem de urnas que já foram apuradas e por aí vai. A maioria mesmo nos municípios maiores, o resultado das eleições já vai estar pronto ali por volta de 8, 9 horas da noite. Talvez falte algumas poucas urnas, 1%, 0,1% a apurar, mas já será possível matematicamente se confirmar o resultado, ok? Muito bem, eu disse que os sistemas de totalização, sistemas informatizados de totalização dos computadores da Justiça Eleitoral, eles são programados para computar os votos na forma como a lei manda que sejam computados, como a lei eleitoral como manda. E aqui, quando eu falo em lei eleitoral, eu estou falando do Código Eleitoral, de uma lei muito antiga até, que é o nosso Código Eleitoral de 1965, que estabelece as regras para o cômputo dos votos, né? Eu não vou entrar também nessa aula em maiores detalhes sobre sistemas eleitorais. Atenção, eu estou falando aqui duas vezes sobre sistemas, usando um adjetivo diferente para cada um. Eu falei de sistema informatizado de votação, que é a urna eletrônica, e falei de sistema eleitoral, que são regras jurídicas que determinam a maneira como serão distribuídas os cargos disputados pelos partidos conforme a quantidade de votos que eles tiveram, conforme a votação nominal de cada candidato dentro do partido, ok? Bom, não vou falar de sistemas eleitorais, ele é um pouco complexo para ser entendido nas eleições proporcionais, que são as eleições para deputado estadual, para deputado federal, e neste ano, que é o que importa, para vereadores. Mas eu vou dar uma forma simplificada aqui para um primeiro entendimento, né? Sistema majoritário. O prefeito,
que é eleito pelo sistema majoritário, é, ele é eleito porque teve mais votos. É simples. O mais bem votado é eleito. Tá? Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, se ninguém alcançar no primeiro turno 50% mais um dos votos, haverá segundo turno para que alguém alcance mais de 50% dos votos, tá? E aí, porque a maioria é o quê? A maioria é 50% mais um, ok? Os vereadores, por sua vez, repito, tal como os deputados estaduais e federais, são eleitos por outro sistema eleitoral, o sistema proporcional de votação. O que quer dizer? A quantidade de votos, desculpe, a quantidade de vereadores eleitos por partido ou federação, lembrando mais uma vez que não existe mais coligação nas eleições para vereador, é proporcional ao número de votos do partido. Desde que, e aqui tem uma ressalva muito importante, o partido tenha alcançado pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. O que é o coeficiente eleitoral? Ele é o resultado de uma divisão, de um cálculo matemático, né, de divisão do número total de votos válidos naquele município, no município em questão, pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara dos Vereadores. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Depois farei um novo vídeo em que eu vou entrar em maiores detalhes sobre o sistema proporcional, né? E aí eu vou explicar porque, às vezes, você pega a lista de vereadores mais bem votados, às vezes entre os 5 primeiros tem um que não foi eleito. Mas por que não foi eleito? Porque o partido dele sequer alcançou o coeficiente eleitoral, né? E como eu disse, para que seja eleito, ele não basta apenas, como bastava no passado, alcançar o coeficiente eleitoral, que é um coeficiente eleitoral, ele é o número mínimo de votos, para ficar mais simples para entender. O coeficiente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido precisa ter para eleger pelo menos um candidato, um parlamentar, seja ele parlamentar municipal, seja ele parlamentar estadual nas assembleias legislativas, seja ele parlamentar federal na Câmara dos Deputados ou no Senado. Não, no Senado não. Senado é sistema majoritário, óbvio, né? Óbvio não, né? Quem disse que é óbvio? Óbvio para alguns que já sabem. Mas eu sei que tem muita gente aqui que ainda tem dúvidas sobre isso, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, chegamos ao momento da totalização dos votos. O que vem depois da totalização dos votos? Vem concomitantemente à totalização, à medida que a totalização é feita, já é feita a divulgação, tá? A divulgação pela internet. Chega a um ponto em que já se admite, já se sabe quem são as pessoas eleitas, porque o número de urnas a serem apuradas é ínfimo e já não vai afetar o resultado dos votos que já foram apurados, tá? Mas ainda não é um resultado oficial da votação. Já diz que tem que ter a proclamação dos eleitos, né? No domingo mesmo, do primeiro turno ou do segundo turno, nós já vamos ter o resultado de todas as eleições em todo o país. Pode ser que fique para madrugada a apuração de algumas urnas, mas isso será talvez menos de 1% das urnas, tá certo? E dada a totalização, será feita a proclamação dos eleitos pela junta eleitoral, que ela é composta pelo presidente e outros cidadãos que são convocados para essa finalidade. Eles declaram formalmente, né, assinando uma ata de resultado das eleições, o resultado definitivo da votação. Em cada município haverá uma junta eleitoral e ela é que proclama o resultado. E agora nós vamos passar para um segundo ponto importante aqui, né,
que é as consequências do resultado das votações, né? Primeiro, eu quero deixar claro que, em geral, o resultado das eleições, do dia das votações, não é definitivo. Muitos candidatos terão concorrido na condição que a gente chama de condição subjúdice, ou seja, numa condição em que ele está pendente, né, a situação dele está pendente de uma decisão judicial para que sua candidatura, que fora impugnada ou que esteja sendo objeto de ações que possam resultar em cassação retroativa de seu registro de candidatura, uh, esses candidatos, né, que estão nessa condição subjúdice, eles podem simplesmente não serem diplomados, né? Se diplomados, eles podem não tomar posse no dia 5 de janeiro, com a alteração da legislação eleitoral recente de 2021, a posse deixa de ser no dia 1º e passa a ser no dia 5 de janeiro, ok? Ele pode ser que tenha um resultado desfavorável, transitado em julgado, cassando o seu registro de candidatura, cassando seu diploma, e não venha a ser empossado. E pode ser até que ele seja empossado e as regras sobre posse de vereadores, de deputados estaduais ou federais e de senadores são regras que escapam, que não escapam ao direito eleitoral, já são regras do direito parlamentar, porque o ciclo eleitoral se encerra na diplomação. Mas se ele teve um resultado judicial negativo, transitado e julgado, ou seja, em que não cabe recurso, cassando sua candidatura, cassando, consequentemente, seu mandato, vai haver uma retotalização, e é nesse ponto que eu queria chegar. A totalização dos votos, ela não é definitiva e ela pode continuar não sendo definitiva até o fim da legislatura para a qual concorrerem os candidatos desse ano de 2024 ou de qualquer ano que tenha eleição, né? Até no último ano pode haver cassação de mandato e que exigirá uma retotalização dos votos e mais, não só a cassação, mas a renúncia, casos de morte também, né? Na verdade, muitas vezes não vai haver necessidade de retotalização dos votos. Eu vou dizer por quê. Porque são eleitos, são proclamados eleitos também, não eleitos, né, mas são declarados suplentes de eleitos alguns candidatos, tá? E havendo suplentes, esses suplentes vão, obviamente, suprir a vaga, e a vaga é do partido, então não vai haver retotalização. Mas pode haver casos em que seja necessária a retotalização. E eu preciso gravar um vídeo também sobre esse tema da retotalização, e eu farei especificamente, ok? Mas guardem isso, né? Pode haver retotalização dos votos, até mesmo depois da posse dos candidatos, né? E depois a diplomação. Mas vamos na sequência. Temos o dia da votação, temos a totalização dos votos, que ocorre no mesmo dia, temos a proclamação dos resultados, que oficialmente pode ocorrer no dia seguinte, na segunda-feira, mas provavelmente vai acontecer no domingo mesmo, no primeiro turno e no segundo turno, tá? E depois nós temos um dia muito importante, que é quando se encerra de fato o ciclo eleitoral, o processo eleitoral, que é o dia da diplomação dos eleitos, né? Esse dia, neste ano, vai ser definido uma data específica por cada juiz eleitoral de cada município, né? Que cada juiz que esteja à frente das eleições em determinado município, nos grandes municípios, geralmente é chamado juiz do foro eleitoral, que é o juiz que comanda, que coordena todas as zonas eleitorais daqueles municípios. Mas a esmagadora maioria dos municípios brasileiros só tem uma zona eleitoral, um município está dentro de uma zona eleitoral, e aí esse juiz eleitoral vai definir o dia da diplomação, e esse dia da diplomação
ele deve ser improrrogavelmente até 19 de dezembro. Ou seja, os eleitos têm que ser diplomados, receber o diploma, que é a confirmação oficial de sua eleição, até o dia 19. Né? E esse documento, o diploma, é que vai ser exigido lá na Câmara dos Vereadores para que ele tome posse. Né? Sem o diploma, não toma posse. Então, e esse dia da diplomação ele é muito importante, não só para encerrar o ciclo eleitoral, mas é porque ele é um marco importante para interposição de algumas ações que podem gerar também a necessidade de totalização de votos, que podem gerar cassação de diplomas. Né? E aí eu digo que, na minha opinião, se encerra ali o ciclo eleitoral, mas as consequências das eleições não terminam no dia da diplomação. Tá? A partir do dia da diplomação, começa a contar o prazo de 3 dias para que seja interposta, para que os devidos legitimados possam entrar com uma ação que é chamada de recurso contra a diplomação, né? Chamada de recurso, mas na verdade é uma ação, né? Não é ainda um recurso contra uma decisão judicial, contra uma primeira sentença, uma primeira decisão judicial, porque até então ela não ocorreu. O recurso contra a diplomação ele deve ser interposto, ele deve ser ajuizado, ele deve ser entregue, protocolizado no sistema PJE até 3 dias depois da diplomação. E para que serve esse recurso contra a diplomação? Ele visa combater inelegibilidade superveniente ao registro de candidatura ou inelegibilidade constitucionalmente prevista. Ou ainda, no caso de falta das condições de elegibilidade. Tá? Então, se alguém que durante o registro de candidatura não era ainda inelegível, mas se tornou inelegível porque após o registro de candidatura transitou em julgado, por exemplo, uma sentença criminal que gera a suspensão dos direitos políticos do cidadão, ele se tornou inelegível, né? Então ele pode ter seu diploma cassado por motivos óbvios, né? Porque é inelegível. Mas começa a contar o prazo também para uma outra ação, e eu falo da ação prevista na Constituição Federal, a ação de impugnação de mandato eletivo por motivo de fraude, corrupção ou abuso de poder econômico. Aí eu recomendo que vocês voltem às aulas sobre as ações eleitorais. Ali está explicado mais em detalhe o que é a chamada AIME ou AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Tá bom? Como eu disse, o resultado dessas ações e de outras até que foram interpostas antes da diplomação, eles podem vir mesmo após a posse dos eleitos para as prefeituras e as câmaras municipais. Né? É o juiz eleitoral de primeira instância que diploma os eleitos e quem primeiro julga também as ações cassatórias, as ações que podem gerar cassação retroativa do registro de candidatura ou cassação do diploma, caso já diplomado o candidato, ok? E depois de ele dar a sua sentença, há a possibilidade de a pessoa que foi cassada interpor recurso ao TRE, um recurso ordinário ao TRE, ou um recurso, e até mesmo depois da decisão do TRE, um recurso especial. Recurso especial porque não é a regra, né? A regra do nosso sistema judicial é que é a do duplo grau de jurisdição, né? Há um juiz ou uma corte de primeira instância que dá uma decisão e essa decisão pode e deve preenchidos os requisitos, ser reanalisada por uma corte, um colegiado, um tribunal de segunda instância. Mas
pode ser que ainda haja motivos para que esse caso seja analisado mais uma vez, e aí é que entra o recurso especial, que é julgado pelas cortes superiores, pelo TSE, pelo TST ou pelo STJ. E há também até a probabilidade do caso chegar no STF, Supremo Tribunal Federal, extraordinariamente, aí por isso chamamos de recurso extraordinário, porque chegar lá deveria ser em casos extraordinários, mas nós sabemos que chegam casos até banais, casos de pouca relevância ao Supremo Tribunal Federal, mas isso não tem nada a ver, não tem muita importância agora nessa aula específica. Tá? Mas é importante saber que o resultado de uma votação para as eleições, nas eleições municipais, esse resultado ele pode ser definitivo só depois de uma manifestação da nossa maior corte, né, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Talvez algum mandato cassado chegue lá e, e chega, viu? Chega muito. Mesmo de municípios pequenos, né? Municípios de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, já teve casos de chegarem ao STF. E se ainda há recurso para o STF, é preciso aguardar a decisão do STF. Só após essa decisão é transitado julgado o caso, né? Mas pode transitar antes, né? Pode ser que o candidato cassado só recorra ao TRE do seu estado, perca o recurso e não entre com outro novo recurso. Então ali transita em julgado. Pode ser até que no TRE ele entre com recurso, mas o recurso não seja admitido, né? E aí há um recurso contra a não admissão de recurso, que é chamado de agravo. Pode ser que esse agravo também não seja admitido, então vai encerrar ali. É, nós vamos, o eleitor também não quer que se prolongue por muitos anos, até quase a outra eleição, o resultado de uma votação. Né? Então, é importante que transite em julgado mais rápido, né, no prazo mínimo aí de 2 anos, todas as ações cassatórias que possam mudar o resultado primeiro, que foi proclamado lá pela Junta Eleitoral após a totalização eletrônica dos votos. Mas, então, enquanto houver possibilidade de recurso, mantém-se o candidato eleito com seu diploma, ou até com a sua posse, se caso já empossado na Câmara. Os recursos todos devem ser julgados no prazo máximo de 1 ano. É o que a lei eleitoral considera a duração razoável do processo eleitoral. Tá? E quando eu disse, então, que não é interesse da sociedade, do eleitor, que os processos eleitorais eles durem ad eterno, eles durem indefinidamente, né? Então, e como a Constituição Federal diz que todo processo judicial deve ter uma razoável duração, chegou-se a um prazo médio que seria o prazo de 1 ano, tá? Para que todos os casos que envolvam pedido de cassação de mandato, pedido de anulação de votos, todos esses casos tenham todos os seus recursos julgados no prazo máximo de 1 ano, tá? E eu acho que é um prazo razoável. Muito bem, uma vez julgados todos os recursos e não havendo oportunidade de outros, transita em julgado, nós vemos que transita em julgado o caso, e sendo confirmada a cassação, pode haver mais uma vez a necessidade de retotalização dos votos. Mas aqui eu peço atenção. Os votos de um candidato cassado, eu pergunto, são anulados? E aí depende. Primeiro vejamos o caso da votação para vereadores, que segue a mesma lógica da votação para deputados estaduais e deputados federais. O vereador cassado não tem seus votos anulados. E por quê? Esses votos pertencem a ele e pertencem ao partido. Então, quando você escolhe um candidato, você também está escolhendo o partido do seu candidato. Então, ele é cassado, mas o seu partido, os votos deles ainda
subsistem, os votos do candidato a vereador cassado subsistem para compor o coeficiente partidário daquele partido, o número mínimo de eleitos que aquele partido pode ter, ok? Então, ele é cassado, não é anulado os votos, é chamado um suplente para o lugar dele. E por que isso é assim? Isso é assim porque o nosso sistema proporcional garante que você, eleitor, ao dar um voto a um candidato, eu repito, esteja dando ao mesmo tempo um voto ao partido dele. Essa é uma forma de nós valorizarmos um dos pilares do nosso sistema político, nosso, do nosso regime constitucional democrático, que é o sistema partidário, né? Então o, a existência de partidos é um dos pilares, né, do Estado Democrático de Direito. Até agora não inventamos uma outra forma de agruparmos pessoas para concorrerem às eleições, então, para que o partido não deixe de ter importância, não se anulam os votos dos seus candidatos cassados. Tá certo? Agora, já na eleição para prefeito, há uma pequena diferença. Os votos são sim anulados, caso o prefeito seja cassado. E não importa que esse candidato tenha tido menos de 50% dos votos. E aí eu peço que prestem atenção mais uma vez. Se o candidato cassado teve menos de 50% de votos, ainda assim haverá necessidade de novas eleições. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque há uma certa confusão em torno deste tema. Então vamos lá. Há uma regra que diz que uma eleição só é anulada se mais de 50% dos votos forem anulados. Então imaginemos aí uma eleição no município que só pode ter primeiro turno. Tá? Se só pode ter primeiro turno, significa que um candidato, né, pode ser eleito com menos de 50% dos votos. Né? Então vamos dar um exemplo concreto. O candidato A obteve 25% dos votos. O candidato B obteve 35% dos votos e o candidato C obteve 40%. C foi eleito pelo princípio majoritário, que é o princípio das eleições para os cargos do Executivo Federal, Estadual e Municipal. Porque ele teve 40% dos votos, né? Teve mais votos do que os outros, né? Embora não tenha obtido o voto da maioria absoluta do eleitorado daquele município. Muito bem, 40% desses votos são anulados, né? Aí você pode pensar, então, não é caso de se anular a eleição, porque não se anulou 50% dos votos, não se anulou mais da metade dos votos, né? Então, não seria necessário convocar novas eleições. Bom, já foi assim, já foi exatamente assim, mas não é mais assim. Desde 2015 temos uma regra específica trazida por uma lei que alterou o Código Eleitoral, que diz que, havendo cassação do prefeito eleito, deve-se realizar novas eleições municipais, qualquer que tenha sido o percentual de votos desse prefeito eleito, ok? Deverá haver nova eleição de qualquer maneira, a não ser numa única exceção. Se a cassação vier nos 6 meses antes do fim do mandato. Nos demais casos, deverá ter nova eleição direta. Então, no ano de 2023, por exemplo, já 3 anos depois das eleições de 2020, ocorreram diversas, por todo o país, para quem não sabe, ocorreram diversas eleições municipais extemporâneas. Tá? Até esse ano ocorreram eleições municipais extemporâneas. Então, nós estamos falando de eleições e que eleições ocorrem só de 2 em 2 anos e é uma falácia. As eleições ocorrem todos os anos, porque existem também as eleições extemporâneas. Tá? Não terá mais eleições extemporâneas este ano, porque já estamos a menos de 6 meses
Desculpe. A menos de 6 meses do fim do mandato, então ainda pode ter. Mas eu acredito que não tem nenhuma programada por aí. Então, a partir do mês de julho, já se sair uma cassação de prefeito, quem assumirá será por votação indireta, ou seja, será por votação da Câmara de Vereadores. Bom, meus amigos, quem assiste esses vídeos, essas videoaulas, nós tratamos aqui hoje do dia da votação, da totalização dos votos, da proclamação dos resultados e da diplomação dos eleitos. Então, encerramos o ciclo do processo eleitoral, que se inicia com o alistamento eleitoral, que é a formação da lista oficial de eleitores, né? Fizemos nessa playlist um vídeo para cada etapa do processo eleitoral. É impossível esgotar tudo o que pode ser dito sobre cada uma dessas etapas. Mas esse é um curso de aulas breves, como estou dizendo desde o início. E é um curso voltado para o meio em que ele é veiculado, o YouTube, né? YouTube pode ter aulas aí de 2 horas? Pode, mas geralmente as aulas são mais curtas. Eu acho que as aulas que eu fiz são até longas demais para o YouTube. Isso faz com que ninguém chegue ao final dessa aula, por exemplo. Eu acho que se chegou, eu acho que você deve me mandar um e-mail dizendo que chegou a esse momento, que além do e-book que eu prometi, eu vou te dar um livro de direito eleitoral. Vou comprar e vou te dar, tá bom? Com essa aula, eu fecho a playlist, que tem o mesmo nome do canal, o nome Eleições Sem Processos. Bom, são 21 aulas, né? É um mini curso de direito eleitoral, mas um mini curso de direito eleitoral voltado especificamente para as eleições municipais este ano. Eu sei que este ano tem um concurso público justamente para a Justiça Eleitoral previsto aí, tem gente procurando aulas de direito eleitoral sobre isso. Talvez este curso ajude um pouco, mas ele não foi planejado especificamente para os concurseiros que estão almejando entrar na Justiça Eleitoral, embora eu vá gravar um vídeo também para os concurseiros, até porque muitos concurseiros aí são candidatos também, né? Eu disse que serão mais de 500 mil candidatos a vereador, né? Então é isso. Vou continuar a fazer os uploads de vídeos às segundas-feiras, detalhando mais vários temas do processo eleitoral de forma sincronizada com o momento do processo eleitoral de 2024 que estamos vivendo. Este curso, não só este curso, mas esse canal, foi planejado para durar o período eleitoral, o ano eleitoral de 2024. Talvez continue, ou talvez volte, ou talvez acabe para sempre depois das eleições, mas o prometido até o fim do processo eleitoral será cumprido. Vídeos complementares vão subir aqui no YouTube também, além dos vídeos das segunda-feiras. Assim, eu quero entrar em inúmeras questões que não pude tratar neste breve curso, que aqui se encerra. Eu agradeço, muito obrigado.